Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica foi descoberta há mais de 100 anos. Olha que interessante. Um experimentador utilizou tinta azul e injetou essa tinta na corrente sanguínea. Também injetou a mesma tinta azul nos ventrículos do encéfalo de um camundongo. Quando esta tinta azul foi injetada na corrente sanguínea, observou-se que esta tinta não corava o sistema nervoso central, embora corassem outros órgãos. Já quando a mesma tinta foi injetada no ventrículo, percebeu-se que a tinta corava o sistema nervoso central. Isso fez com que o pesquisador apresentasse algumas conclusões a respeito desse experimento. Nesse caso, ele mostrou que havia um impedimento entre o sangue e o fluido que circunda o sistema nervoso central. Este impedimento o pesquisador deu o nome de barreira hematoencefálica. Hoje, com o avanço da tecnologia e dos conhecimentos, nós já aprendemos pelo menos alguns dos componentes que formam a barreira hematoencefálica. Um deles seria uma classe de células da glia chamada de astrócitos. Os astrócitos compreendem a classe mais numerosa de células da glia. Esses astrócitos eles enviam numerosos prolongamentos citoplasmáticos a partir do corpo celular, conforme nós vemos nessa imagem, e estes prolongamentos eles se destacam até os vasos sanguíneos, abraçando-os. Além dos astrócitos, o próprio vaso sanguíneo apresenta características que auxiliam na formação da barreira hematoencefálica. Veja só que os capilares sanguíneos no sistema nervoso central não possuem poros entre as células endoteliais. Isso faz com que as moléculas no interior desses capilares somente conseguem atravessar do interior do capilar para o interior do sistema nervoso central por meio de transporte ativo, de endocitose ou também da exocitose. Esses conjuntos fazem com que a barreira hematoencefálica seja semipermeável e seletiva. Perceba que, embora seja uma barreira, ela não bloqueia a passagem de todos os produtos. Alguns produtos podem passar, outros não. Vamos ver isso no próximo slide. Produtos que passam sem dificuldade alguma por meio da barreira hematoencefálica são produtos solúveis em lipídios. Por exemplo, o oxigênio, dióxido de carbono, álcool e a maioria dos anestésicos passam tranquilamente por meio da barreira hematoencefálica. Assim como a glicose também consegue atravessar a barreira hematoencefálica, uma vez que a glicose é altamente consumida pelo encéfalo, uma vez que as células neuronais e células da glia apresentam um alto metabolismo. Assim, a glicose também atravessa a barreira hematoencefálica por meio de proteínas carreadoras. Já a ureia, a creatinina e também íons atravessam a barreira hematoencefálica, porém mais lentamente. Outros produtos como proteínas e a maioria dos antibióticos são impermeáveis à barreira hematoencefálica. Vamos ver agora o exemplo de uma droga amplamente conhecida e como ocorre a sua atuação no sistema nervoso central: a morfina e também a heroína. Essas drogas são bem conhecidas. Vejamos que elas apresentam algumas diferenças sutis entre elas, sendo que a morfina apresenta 2 grupos hidroxilas. Por sua vez, a heroína apresenta 2 grupos acetil. Veja o que acontece. Essas hidroxilas fazem com que a morfina seja menos lipossolúvel. Conforme nós vimos no slide anterior, produtos menos lipossolúveis apresentam uma grande dificuldade para atravessar a barreira hematoencefálica. Já a heroína, por sua vez, ela é mais lipossolúvel. Sendo mais lipossolúvel, ela apresenta maior facilidade para atravessar a barreira hematoencefálica.
Olha o que acontece. A heroína, quando administrada na corrente sanguínea, veja só, ao atravessar a barreira hematoencefálica, a heroína perde os grupos acetil. Perdendo os grupos acetil, ela vai ser convertida em morfina. Conforme nós vimos, a morfina apresenta hidroxilas. Essas hidroxilas tornam a morfina menos lipossolúvel. Sendo menos lipossolúvel, mais difícil é para atravessar a barreira hematoencefálica. Neste sentido, a morfina permanece retida no interior do encéfalo por mais tempo. Permanecendo retida, isso faz com que os efeitos desta droga sejam mais duradouros. Então, olha só que interessante. A heroína, que apresenta grupos acetil, portanto, lipossolúvel e, portanto, consegue atravessar com mais facilidade a barreira hematoencefálica, quando a heroína entra no sistema nervoso central, ela vai ser convertida em morfina. A morfina é menos lipossolúvel. Assim, a ação da morfina é mais duradoura no interior do sistema nervoso central. Um outro exemplo que nós podemos apresentar seria para o tratamento de Parkinson. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa onde ocorre a diminuição da formação de dopamina. Mas perceba, semelhante ao que nós estudamos anteriormente, a dopamina ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Neste caso, administrando dopamina para um paciente com Parkinson, o tratamento seria ineficaz. Ao invés disso, é administrado L-Dopa. L-Dopa é um precursor da dopamina e a L-Dopa, por sua vez, consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Assim, no sistema nervoso central, ocorre a conversão da L-Dopa, uma vez que ela é a precursora da dopamina, em dopamina. Então, perceba um detalhe. A barreira hematoencefálica ela é importante para proteger o sistema nervoso central, mas, ao mesmo tempo, dificulta o tratamento de algumas doenças neurológicas. Pensando nesse sentido, os pesquisadores desenvolveram técnicas que permitem a abertura farmacológica e controlada da barreira hematoencefálica. Olha que interessante. O manitol, por exemplo, é uma substância hiperosmótica. Esta substância tem como capacidade murchar as células endoteliais dos capilares do sistema nervoso central. Neste sentido, ocorre a abertura de zônulas de oclusão, que por sua vez facilita a passagem de fármacos. Veja que a técnica do microcateterismo faz com que, com o auxílio de um catéter minúsculo, pode-se injetar manitol diretamente na região que deseja abrir a barreira hematoencefálica. Desta maneira, ocorre uma abertura controlada da barreira hematoencefálica. E uma vez a barreira hematoencefálica aberta, pode-se administrar as drogas de interesse terapêutico. Uma outra técnica seria com microbolhas. Essa técnica faz com que, em um soro fisiológico contendo microbolhas, um feixe de ultrassom focalizado faz essas bolhas vibrarem. O vibramento dessas bolhas também permite a abertura controlada e localizada da barreira hematoencefálica. Um outro teste seria com o cavalo de Troia. Olha que interessante isso. Drogas são introduzidas em moléculas que atravessam a barreira hematoencefálica. E essas drogas, por sua vez, podem atingir o sistema nervoso central e, dessa maneira, atuar terapeuticamente. Porém, gente, esta técnica do cavalo de Troia, onde introduz uma droga dentro de uma substância que consegue atravessar a barreira hematoencefálica, ainda está sendo realizada com tratamento experimental em camundongos e também ratos.
Os pesquisadores ainda não apresentam dados suficientes de segurança para realizar este experimento em humanos. Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito da barreira hematoencefálica. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais a respeito da barreira hematoencefálica. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.